Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E novamente aqui com você, tá na área o professor Edenilson Moraes. Se derrubar é pênalti. A gente junto nesse processo pedagógico que visa qualificar você, deixar você muito bem competitivo para este concurso que vem chegando por aí. E a gente fazendo toda a análise dos conteúdos que constam no seu edital. Chegou a vez de falarmos sobre a Rusga, este importante movimento social e político que aconteceu na província de Mato Grosso em 1834, dentro do contexto histórico do agitado período regencial. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao LAC Cursos. Por toda parte, o tempo todo, só dá LAC Concursos, a melhor preparação para o seu sucesso. E você sabe que é muito importante ter foco, força e fé. Estudar com muita determinação para atingir as suas metas. Afinal de contas, é assim que você pode chegar ao sucesso. É assim que você pode alcançar os seus objetivos. E se preparando aqui conosco, com certeza você vai chegar lá. Pessoal, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então você precisa ter fé no seu objetivo, na sua meta, naquilo que você quer alcançar, que é passar nesse concurso e se tornar um servidor público, poder realizar esse seu grande sonho, empreender essa conquista. Porém, você precisa ter atitude, você precisa agir de forma consciente para alcançar suas mais altas metas. Para ter sucesso na vida, você tem que caminhar para frente. É assim que você chega lá. É agindo, é atuando, é buscando, é se esmerando para ter um grande desempenho. Lembre-se que o principal concorrente que você tem é você mesmo. Perfeito? Portanto, você tem que superar a você mesmo. Você não pode se sabotar, meu querido. Você precisa se superar, isso sim. Procurar cada vez mais se esforçar, porque se esforçando, não tenha dúvida, você vai ficar muito competitivo e vai conseguir grandes conquistas. Vai por mim. Muito bem, pessoal, vamos começar a falar sobre a Rusga. Muito bem, esse é o tema da aula de hoje. A gente então vai tratar sobre a famosa Rusga. E aí, você já ouviu falar sobre a Rusga Cuiabana? Este importante movimento social e político que aconteceu na província de Mato Grosso no ano de 1834. Ah, não ouviu ainda? Então fica ligado que nesta aula você vai apreciar, você vai ter acesso às principais características deste importante movimento político e social de caráter elitista que opôs aqui em Mato Grosso. De um lado, tínhamos a sociedade filantrópica e de outro lado estava a sociedade dos zelosos da independência. Veja só, na Rusga nós temos então a oposição, o antagonismo de duas importantes sociedades. A sociedade filantrópica, que reunia em sua grande maioria elementos portugueses, os chamados bicudos, os caramurus, que eram os conservadores, e de outro lado, quem é que estava? A Sociedade dos Zelosos da Independência, que era um grupo majoritariamente formado por brasileiros. Perfeito? Ou a Sociedade dos Zelosos da Independência eram os liberais, subdivididos em duas alas: os liberais moderados e os liberais exaltados. Mas a gente apresenta essas características ainda ao longo desta aula. Por enquanto é só um preâmbulo introdutório para você se familiarizar sobre a Rusga. Perfeito?
Então a rusga é considerada um movimento muito violento. É um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso e também pode ser considerado um movimento nativista. Movimento nativista porque, como você verificou agora há pouco, ela vai marcar a oposição entre brasileiros e os portugueses, perfeito? Os chamados adotivos, os portugueses que controlavam o comércio em Cuiabá durante o período que antecede a eclosão da rusga. E importante mencionar que, apesar de ser considerado um movimento de caráter elitista, a rusga também contou com a participação das camadas populares, pessoal. Olha só, as camadas populares também tomaram parte na ocorrência da rusga, por conta da condição socioeconômica vivenciada em Cuiabá e também na própria província de Mato Grosso, por causa da crise econômica, por causa da carestia e também devido ao fato de que os brasileiros vão colocar a culpa pela inflação, pela carestia, pelo custo de vida naquele momento em cima dos portugueses. Afinal de contas, eram os portugueses os proprietários das casas de comércio, que cuidavam das transações de secos e molhados, trabalhavam com o comércio aqui em Cuiabá. Então, evidentemente que a população, sobretudo as camadas populares, vão acusá-los de serem os culpados pelos elevados preços cobrados pelas mercadorias. Tá? Então, a rusga também pode ser considerada um movimento nativista. Bom, essas são algumas das características gerais da rusga. Mas para a gente compreender muito bem o que foi esse movimento, é preciso fazermos uma abordagem pormenorizada sobre o contexto histórico que vivíamos naquela época. Ou seja, o início do Brasil independente, o início da formação do Estado Nacional Brasileiro. Mas aí a gente remonta lá aos antecedentes nacionais, ao chamado período joanino. Período joanino, gente, é o momento histórico em que a família real portuguesa, em que a corte lusitana esteve residindo no Brasil. Período que vai de 1808 até 1821. Qual que é o contexto aqui, professor, do período joanino? O contexto, meus queridos, é o das guerras napoleônicas, da decretação do bloqueio continental que impediu os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Portugal tinha sua economia atrelada à economia inglesa, não pôde obedecer ao bloqueio continental. Como consequência desse fato, o que é que aconteceu? Aconteceu a invasão francesa sobre o território português. E aí a corte portuguesa, Dom João, a família real, toda a máquina administrativa portuguesa vem para o Brasil, moçada. É a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a sua principal colônia. Então a gente tem o início do chamado período joanino. Uma das primeiras atitudes tomadas pelo príncipe regente de Portugal, este simpático gordinho que aparece aqui na lousa, Dom João, foi assinar a abertura dos portos às nações amigas no ano de 1808, atitude esta que simbolizou justamente o fim do pacto colonial, ou seja, a extinção do privilégio português, do monopólio português sobre o comércio com sua principal colônia, o Brasil. A partir da abertura dos portos às nações amigas, rompia-se definitivamente com o pacto colonial e abria-se caminho para a independência do Brasil. Posteriormente, tivemos uma outra medida tomada pelo príncipe Dom João, que foi a elevação do Brasil
a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Aqui nós podemos dizer claramente que o Brasil deixava de uma vez por todas de ser uma colônia portuguesa e passava a ter um status muito mais privilegiado, um status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso é claro que vai sedimentar ainda mais o processo de independência do Brasil. A nossa emancipação política, pessoal, ocorreu basicamente através de um arranjo político, ou seja, de uma aliança que se formou entre os grupos dominantes, entre as camadas privilegiadas da sociedade brasileira. Podemos dizer claramente que é uma aliança entre a aristocracia rural, entre os grandes comerciantes brasileiros, em torno da figura do príncipe regente de Portugal, Dom Pedro I. Olha, o Dom João já havia sido coroado rei de Portugal. Ele retorna para Portugal no ano de 1821, deixando aqui no Brasil, na condição de príncipe regente, seu filho primogênito, Dom Pedro. Dom Pedro, pessoal, olha só o que vai acontecer. Dom Pedro permanece no Brasil o famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro não cede às pressões das cortes portuguesas que exigiam o seu retorno para Portugal. Então aí que vai acontecer esse arranjo político, moçada. As elites brasileiras que não queriam perder os seus privilégios políticos e econômicos alcançados ao longo do período joanino vão fazer essa dobradinha com Dom Pedro. Falar, Dom Pedro, o negócio é o seguinte, você deve promover a independência do Brasil que a gente arruma uma coroa para você. Ou seja, a gente coloca você no trono do Brasil como um país independente. E é isso que vai acontecer, pessoal. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro vai dar o brado de independência ou morte, promovendo dessa maneira a nossa emancipação política. Emancipação esta, pessoal, que preservou a herança socioeconômica do período colonial. Que herança é essa que você está falando aí, tio Ed? Pessoal, as características básicas da economia e da sociedade colonial brasileira. Quais são mesmo? Monocultura, escravidão e latifúndio. Tá aqui, pessoal. O Brasil permanece um país essencialmente agroexportador, utilizando-se de mão de obra escrava nas grandes propriedades de terra. Portanto, acontece a independência do Brasil, mas as transformações se limitam ao campo político, porque no campo econômico e no campo social permanece a mesma estrutura herdada do período anterior, ou seja, do período colonial brasileiro. Aí, galera, começa o chamado Primeiro Reinado. Já temos uma nova fase em nossa história brasileira. É o chamado Primeiro Reinado, já está aqui na lousa, a gente já está vendo Dom Pedro I, que foi o nosso imperador, o primeiro imperador brasileiro. Governou entre 1822, que é a data de nossa independência política, e 1831, que é quando ocorreu o quê? A abdicação de Dom Pedro. Em razão de uma série de fatores, Dom Pedro acabou abdicando do trono em favor de seu filho primogênito, Dom Pedro de Alcântara, que na época contava com apenas 5 anos de idade. Evidentemente não poderia assumir tamanha responsabilidade, não naquela época, porque ainda era uma criança. Tudo bem? Durante o Primeiro Reinado, está aqui, pessoal, olha só as características do Brasil, país agroexportador, que vai obter o reconhecimento externo de sua independência. Primeiro foram os Estados Unidos, que estavam alicerçados na chamada Doutrina Monroe, América para os americanos, vão reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra e Portugal reconhecem nossa independência um pouco mais tarde, lá por volta de 1826,
quando o Brasil vai se comprometer a pagar uma indenização para obter o reconhecimento de Portugal e da Inglaterra. É também durante o primeiro reinado que é elaborada a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, Constituição esta que fora outorgada, ou seja, fora imposta pelo Conselho de Estado, capitaneada evidentemente pelo imperador Dom Pedro I. Essa Constituição apresentava voto censitário, ou seja, o voto era baseado na renda do cidadão e apresentava também 4 poderes. Além dos 3 poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, havia o poder moderador, que era exercido pela própria figura do imperador brasileiro. Durante essa época, o Brasil continua dependente da economia externa. Qual que é o principal país que vai influenciar a economia brasileira nesse contexto? É a Inglaterra, pessoal. A Inglaterra é a principal parceira econômica do Brasil durante o século XIX. No primeiro reinado, Dom Pedro enfrenta uma série de problemas políticos, uma grave instabilidade, uma série de problemas que o levam a renunciar, a abdicar do trono brasileiro. Dom Pedro abdica do trono brasileiro em abril de 1831 e retorna para Portugal, deixando aqui no Brasil o seu herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, que, como dissemos, era praticamente um bebê, não é? Praticamente saído das fraldas, recém-saído das fraldas, porque tinha 5 anos, então não poderia assumir tamanha responsabilidade nesse momento histórico. Então o que vai acontecer? Nós temos o início do chamado período regencial, tá aqui na lousa. Esse aqui é o Pedro de Alcântara, na época com 5 aninhos, era um jovem fedelho, não é? Não estava ainda preparado do ponto de vista político para receber a incumbência de ser nosso imperador. Portanto, durante a fase da minoridade do imperador, o período que vai de 1831 até 1840, tivemos a convocação das regências, ou seja, o período regencial que representa uma fase de transição para o segundo reinado. O segundo reinado é a fase do governo de Dom Pedro II, pessoal. Nessa fase aqui, ó, são 9 anos, é o chamado período regencial, uma fase em que temos a ascensão das elites brasileiras e uma série de agitações internas. O que são essas agitações internas aí, professora Denilson? Gente, essas agitações são as famosas revoltas que eclodiram de norte a sul, não é? De leste a oeste do território brasileiro. Uma série de revoltas, uma série de rebeliões. Temos a cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês que também aconteceu na província da Bahia, a famosa Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que aconteceu lá na província do Rio Grande do Sul. E também temos a nossa rusga, a rusga cuiabana, moçada, a rusga, este importante movimento social e político que aconteceu em Cuiabá e cercanias próximas no ano de 1834, que é considerado um movimento nativista que opôs, de um lado, a sociedade filantrópica, de outro lado, a sociedade dos zelosos da independência.
percebeu aqui por que foi tão importante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá.